Olá, tudo bem, pessoal? Sou o professor Douglas, professor do SEJA, e estarei com vocês aqui para refletir um pouco sobre alguns conteúdos de ciências da natureza para o ensino fundamental, tendo em vista que se aproxima o ENSEJA, o exame em que muitos de vocês, têm a oportunidade de estar se certificando. Então a gente vai aqui, da melhor maneira, tentar contribuir com vocês, tá bom? Na disciplina de ciências, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, o primeiro conteúdo que a gente vai explanar aqui um pouco é sobre cadeia alimentar. Um assunto super recorrente, nas provas do ENSEJA. É algo fácil, mas às vezes tem pessoas que ainda sentem dificuldade. Então, cadeia alimentar. O que é isso? Qual a definição em que você encontra em qualquer lugar, em qualquer livro, qualquer professor vai falar. Se você colocar cadeia alimentar no Google, vai aparecer essa definição, tá bom? Mas é bom que a gente fique atento para não ser pego de surpresa nas questões. Cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. Ou seja, as relações necessárias para buscar a energia em meio à sua alimentação. De forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência de organismos que servem de alimento uns para o outro. Então, esse finalzinho deixa bem claro, cadeia alimentar é onde um serve de alimento para o outro, certo? E na cadeia alimentar, a gente consegue identificar visivelmente um produtor, que é aquele que nasce, que é o vegetal. Aí vem os consumidores, que pode ter o primário, o secundário, pode ter até mais. E por último vem o decompositor. Nessa imagem, ela está bem clara. O produtor vegetal, aquele que nasce do solo, Temos um consumidor primário, que é um grilozinho. Aí vem o pássaro, se alimenta do grilo, tá bom? Aí vem o consumidor terciário, se alimenta do pássaro, tá bom? Que é um pássaro mais forte, terciário. E esse pássaro terciário, ele vai morrer. Quando ele morre, ele se decompõe, ele vira fungo que vai servir de adubo para novos vegetais. Então a cadeia alimentar é um círculo, Um vai se alimentando do outro. É isso, é a definição mais básica que existe de cadeia alimentar, é isso, tá bom? Espero ter contribuído. Continuando aqui no próximo slide, eu estou trazendo nos próximos 3 slides assuntos referentes à nossa visão, nossa refração, que é algo que nos proporciona conhecer o que está à nossa frente, atrás da gente, enfim, a nossa visão. O que é miopia? A miopia, que é chamada de visão curta, é um erro refrativo comum e ocorre quando a entrada de luz no olho atinge um ponto focal antes da retina. Nesse caso, a pessoa tem dificuldade de ver objetos distantes, certo? Mas apresenta facilidade em enxergar objetos próximos. Então, essa primeira parte do contexto aqui, desse conceitozinho, ele é um pouco, bem técnico, mas o final ele especifica bem. Essa parte que você tem que aprender para relacionar direitamente, corretamente, na hora da prova, caso venha cair. O que é miopia? São aquelas pessoas, é um probleminha que apresenta quando as pessoas têm dificuldade de ver objetos distantes. Então, quando a pessoa tem dificuldade de enxergar para longe, repito, tem dificuldade de enxergar para longe, é chamado de miopia, tá bom? Hipermetropia é outro distúrbio visual bastante frequente e ocorre quando a entrada de luz no olho atinge um ponto focal depois da retina. Geralmente, esses pacientes apresentam visão desfocada tanto para objetos de perto como de longe, dependendo da idade e do grau do paciente. Porém, a hipermetropia conceitua-se por sua principal característica ser as pessoas que têm dificuldade de enxergar para perto, tá bom? Diferentemente da miopia. O astigmatismo, também distúrbio visual que ocorre quando a entrada de luz no olho atinge diversos pontos focais, devido a distorções corneanas ou cristalinianas.
No astigmatismo, os pacientes apresentam visão embaçada e dificuldade para enxergar, principalmente para longe. Essa é a principal característica do astigmatismo. Parece um pouco com miopia, mas vale ter um pouco de atenção nesse conceito inicial. Mudando um pouco aqui, né? Saindo da ótica, indo aqui para materiais condutores nesse slide, que também é um assunto super recorrente. As pessoas acham que condutor é só cobre, né? Que não é condutor é só plástico, mas não, existe uma infinidade de materiais que são condutores e também os que são não condutores, assim também como eles se caracterizam pela sua qualidade em conduzir de forma eficaz ou não, tá bom? Então, os condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons que podem ser conduzidos quando neles aplicamos uma diferença de potencial. Metais como cobre, platina e ouro são os bons condutores. Então, coloquei aqui aqueles que têm a excelência em conduzir, tá bom? Mas existe uma infinidade de condutores, né? O ferro é condutor, né? O cobre, como já foi citado, a própria água, ela conduz, tá bom? O sal, ele conduz, mas os principais são esses, os quais estão citados aqui no finalzinho desse conceito, no finalzinho do slide. Continuando agora com os materiais isolantes, né? Antes de passar para os materiais isolantes, só recapitulando um pouco do slide anterior, ressalto que a água ela é condutora sim, quando é que ela tem mais capacidade em conduzir, quando a água está salgada, certo? Porque o sal é um bom condutor. Se a gente conseguir tornar uma água pura, sem nenhum item nela contido, né? Sem ter nenhum ionizante, ela não é condutor. Mas se ela tiver, ela conduz sim, principalmente se ela for salgada, tá bom? Então, passando para material isolante. São aqueles que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas, ou seja, não conduz, né? O que é que a gente pode citar? A borracha, o silicone, o vidro, a cerâmica, são materiais que são isolantes, ou seja, a energia não passa por eles, ok? Vamos falar agora de estados físicos da matéria. A gente está dando uma penteada bem nos conteúdos aqui para tentar contemplar da melhor maneira possível. Ressalto que em seguida vai ser compartilhado um TDzinho para vocês poderem praticar, tá bom? Estados físicos da matéria. Ela pode ser encontrada em 3 estados, que é o sólido, o líquido e o gasoso. A gente já ouviu falar disso demais, né? Vamos entender um pouco mais sobre essas transformações, tanto sólido, líquido, como gasoso. Fusão. O que é fusão? A fusão é quando está no estado sólido e passa para o líquido, tá bom? Vaporização é quando está no líquido e passa para o gasoso. Virou fumaça, virou nuvem. Solidificação. Solidificou, está ficando sólido. Era água, né? Era líquido, passou para o gelo, né? Dando o exemplo mais prático, né? O exemplo que é usado há 1 milhão de anos. E a liquefação, que também é chamada de condensação. O que é isso? É quando acontece aquele calor, né? Aquele calor bem grande, vaporiza, vira água, às vezes torna até a chuva, tá bom? Agora vamos para tipos de energia. Tipos de energia, fontes de energia, que são recursos naturais ou artificiais, né? A energia a qual a gente utiliza nas nossas casas, né? Nas indústrias, nos carros, elas podem vir de fontes naturais ou artificiais, né? Que prejudicam e que não prejudicam a natureza, consequentemente, nossa vida, tá bom? Então, a energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais infinitos fins, né? Para a gente ligar uma luz, né? Para a gente ligar um fogo em um fogão, né? Para a gente se locomover em um transporte, subir de avião, né? Tudo para a gente ligar um computador precisa de uma energia. Enfim,
E agora, dividindo essa energia nas fontes que são renováveis e não renováveis, ou seja, aquele que prejudica e o que não prejudica o meio ambiente. O petróleo é considerado uma energia não renovável, assim também como o gás natural, o carvão e a energia nuclear. Passando agora para as que são renováveis, a gente pode citar a biomassa hidrelétrica, tá bom? A energia eólica, que é campeã em ser renovável, sustentável, a energia solar também e a geotérmica, ok? Então, pessoal, bons estudos, viu? Vai ser compartilhado um TDzinho aí, que é um exercício para vocês poderem fixar melhor o conteúdo que foi expresso aqui para vocês, tá bom? Tudo de bom, boa sorte.